Seguindo adiante, agora nós vamos falar sobre as propriedades, tá? Algumas características importantes relacionadas aqui aos vírus. Mais uma vez, nós temos a imagem aqui, a representação do vírus ao lado. E aí, uma das primeiras características que foi colocada aqui é que o vírus ele é acelular, né? Então, acredito que vocês já recordem aí que esse termo acelular está associado a quê? Né? A algo que não é constituído por célula, a algo que não é formado por célula, ok? E essa outra característica aqui, né, diz que os vírus é um parasita intracelular obrigatório e específico. O que quer dizer isso, professora? É porque está associado justamente, né, aquele comentário, aquela explicação que eu já havia dado anteriormente, que o vírus ele precisa obrigatoriamente parasitar uma célula viva para que ele possa fazer o seu processo de metabolismo e se reproduzir, né, se multiplicar, ok? Mas esse específico aqui, professora, o que é que ele está associado? O termo específico está associado que nem todo vírus vai parasitar qualquer... o vírus ele não vai parasitar qualquer tipo de célula, ele tem as células específicas para ele estar parasitando. Então, por exemplo, um vírus que causa cachumba, né? Ele vai parasitar justamente as células das glândulas parótidas, né? Da regiãozinha das glândulas parótidas. Então, consequentemente, um vírus como esse, ele não vai como é que eu posso dizer, afetar o teu sistema nervoso, né? Não é um vírus que vai afetar o teu sistema respiratório, as células do sistema respiratório. Até porque não é toda célula que vai ter adesão a esse tipo de vírus, ok? Mas, consequentemente, ele é um parasita intracelular, ou seja, ele precisa estar dentro de uma célula, obrigatoriamente para que ele possa fazer seu processo de vitalidade, né? Ter o seu funcionamento. E essa célula, ela precisa ser específica, ela precisa, de fato, aderir essa estruturazinha do capsídeo do vírus, ok? Os vírus, né, eles são causadores de doenças, a gente, né, já sabe disso, né? Inclusive, nós estamos vivendo uma situação bem caótica com relação, né, à manifestação de um vírus, né? E, consequentemente, existem várias doenças que são provocadas pelos vírus, tá? E nós ainda vamos estudar alguns tipos de estruturas de vírus e nós vamos comentar a respeito de cada uma das doenças, né? Não todas, mas algumas, ok? Que de fato o vírus, quando ele parasita uma célula viva, ele toma de conta do material genético da célula, ele se apropria do material genético e, consequentemente, ele começa a se reproduzir, né? Começa a produzir as suas partículas virais, daí ele rompe aquela célula e aí ele é liberado, né, no teu organismo, a fim de parasitar outras células do seu organismo. Então, a partir do momento que acontece isso, que ele vai parasitando, que ele sai de uma célula e começa a parasitar outras células do nosso organismo, é daí que começa a ocorrer a manifestação dos sintomas, né, de uma determinada doença, tá certo? Uma outra característica referente aos vírus, alguns são envelopados, ou seja, o que é esse envelopado, professora? Quando ele parasita uma célula viva, ele pode, muitas das vezes, quando ele sai dela, né, que ele ocorre ali o processo de rompimento da célula, ele, no momento que ele sai, ele pode acabar adquirindo parte da membrana plasmática, da composição da membrana plasmática. E aí acaba que ele apresenta não só, né, esse capsídeo, mas ele vai adquirir aí uma membranazinha, né, uma camadazinha ali a mais. Ele acaba se tornando envelopado quando ele adquire parte da membrana plasmática das nossas células, a partir do momento que ele está sendo liberado, ok? E nós podemos classificar aqui os vírus, né, em adenovírus, em retrovírus e em arbovírus. Adenovírus são vírus constituídos de DNA, retrovírus são vírus que fazem um processo de transcrição, de produção de partículas virais de forma contrária, tá? Vírus constituídos também aí de RNA. Os arbovírus, nós vamos associar
aos próprios vírus, né, na qual eles vão ser transmitidos por insetos, eles vão parasitar, né, o organismo dos insetos e acabar sendo transmitidos por eles, ok? Voltando aqui à classificação, né, os tipos de vírus, nós podemos associar aqui os adenovírus, que são constituídos de DNA, né, que são formados por DNA, o seu material genético, o vírus causador da pneumonia, né, porque o material genético dele é o DNA. Aqui no caso do retrovírus, que são vírus constituídos, né, de um material genético contrário ao adenovírus, eles são formados por RNA, né, o material genético deles. Aí a gente pode citar aqui como exemplo o caso do HIV, ok? O vírus causador da AIDS, tá? E o arbovírus, que são aqueles vírus justamente que vão ser transmitidos por insetos. Como exemplo, a gente pode citar aqui o caso da dengue, tá? O vírus causador da dengue, certo?